Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Temos sim já o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago e foi um dia de encerramento, dá para dizer positivo, mas com ganhos pequenos aí, diferentes daqueles ganhos que a gente via acontecer em outros pregões, outras sessões. O mercado acabou encerrando com altas de 1, no máximo 2 pontos aí nos principais vencimentos, de qualquer forma num patamar já próximo aí ou já acima aí dos 13,70 no caso do primeiro vencimento. A gente vai conversar agora com o Cristiano Palavra, ele é diretor lá da Pátria Agronegócios, está aqui com a gente, falando com a gente direto lá de Goiânia. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje o mercado ele meio que trabalhou na expectativa, analisando, esperando um pouquinho para entender o que vem por aí. Afinal de contas, o que vem por aí, Cristiano? O que é importante a gente entender e, no caso específico do mercado da soja, o que esperar em termos de comportamento de preços? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos assistem aí. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje foi um mercado que fecha aí o dia praticamente estável, né, frente à sessão anterior. A soja, o mercado de soja, ele está bastante atento à continuidade da demanda, né, sobre o produto norte-americano e cada vez mais atento ao desenrolar da nossa colheita e da chegada da oferta aqui da América do Sul. Como a gente sabe, a safra brasileira está, sim, registrando atrasos, né? Esses atrasos gerados já pelo atraso que se estabeleceu durante a janela de plantio, e agora algumas regiões também enfrentaram e vão enfrentar volumes um pouco mais agressivos de chuvas nesse momento, nesses próximos dias. Então, espera-se que esse atraso, pelo menos no curto prazo, continue. É claro que à medida que mais regiões vão entrando em trabalho de colheita, a capacidade operacional dos produtores brasileiros ela é agressiva, né? E a gente tem condições aí de ter avanços mais substanciais assim que o clima permitir. Mas, por enquanto, o mercado segue bastante atento, não tanto ao tamanho da safra aqui no Brasil, já que se espera aí, já está precificado uma safra grande, uma safra recorde novamente, pelo menos aí de 130 milhões de toneladas, mas presta-se bastante atenção agora sobre esse ritmo de entrada da oferta aqui no Brasil e do desenrolar final, digamos assim, do clima para as regiões mais tardias e também para os nossos parceiros aqui, para a Argentina, né, que já tem também uma safra já um pouco afetada pelo clima, assim como se observa em algumas partes do Brasil. Né? Pela experiência de vocês, Cristiano, quando efetivamente a gente vai ter volume exportável? Porque não é só colher, é todo um processo de preparo dessa soja para ir seguir para o porto, não? Sim, a gente já vai ter algum volume, né, para fevereiro, especialmente mais ao final do mês, né, principalmente na segunda quinzena, mas a gente vai ter aí condições mais plenas de colocar o grão para fora do país a partir do mês de março, não muito diferente do que ocorre normalmente, né, mas esse ano sim temos um atraso que já se torna significativo em algumas regiões importantes, como é o exemplo do Mato Grosso, por exemplo, que é um estado bem antecipado em relação a outras regiões. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente também já registra um atraso, mas para a situação goiana, por exemplo, não é um atraso significativo ainda. Mas temos previsões de chuvas aí que podem atrapalhar um pouco a continuidade dessas áreas que já estão chegando com mais agressividade. Agora a gente já tem mais áreas chegando em condições plenas aí de colheita. Né? E você estava me contando, antes da gente entrar no ar aqui, que além desse problema da chuva, tem o problema da secação da lavoura, né, Cristiano? O que está acontecendo? Sim, chegam relatos até nós, né, de realmente alguns problemas com a disponibilidade de dessecantes dentro do país. Como todos os produtores aí sabem, né, o Paraquat ele ainda está autorizado para uso nesse ano, porém ele não está mais autorizado para compra, né, e os produtos alternativos, em especial o Diquat, por exemplo, ele já tem a sua oferta limitada, porque cresceu muita demanda por ele, né? A retirada do Paraquat para uso esse ano fez com que a demanda por produtos alternativos crescesse e alguns locais do país já relatam a falta do produto, o que pode trazer também uma preocupação, porque
como você sabe, as lavouras não chegam com grande uniformidade para a colheita, então a dessecação é um processo importante para adiantar e dar uniformidade para a colheita da lavoura. Isso pode, sem dúvida, gerar perdas de qualidade, perda de potencial produtivo e complicar essa questão de atraso no processo de colheita. Lembrando que também o paraquat era um produto muito eficiente, né, para o que ele se propunha a fazer nessa dessecação, coisa que esses produtos alternativos não têm a mesma eficiência. Realmente vai fazer falta esse produto no mercado. Então, só o fato de nem todos os produtores terem o paraquat disponível para esse ano já afeta também um pouco esse operacional do período de colheita, né? Muito bem. E a preocupação se justifica, né, Cristiano, porque a demanda continua, né? Hoje, por exemplo, saiu aquele relatório de vendas semanais lá do USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando que foram negociadas na semana até o dia 28 de janeiro, 824 mil toneladas, veio acima da expectativa do mercado, que trabalhava com no máximo exportação de 750 mil toneladas, ou seja, a China ainda demandando forte dos Estados Unidos, enquanto não tem a soja brasileira. Agora, que importância isso tem na formação de preços? E se essa demanda continuar por lá, quais as consequências? Porque a gente tem um gráfico que o Cristiano mandou para a gente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, mas é uma situação bastante preocupante para os Estados Unidos também, que já não tem mais soja, né? Exatamente. Desde antes da virada desse ano, né, do início do já vinha observando um nível agressivo de compras, né, nos Estados Unidos, muito diferente do que se observou, especialmente desde o início da guerra comercial, né, nos anos de 2018, 2019 e no período mais inicial de 2020. E agora a gente tem aí os níveis de venda antecipada já superando em um bom montante o que se observava nos anos anteriores. São 58 milhões e 700 mil toneladas já vendidas para exportação nos Estados Unidos, somando os números divulgados hoje, né? E de uma expectativa total de apenas 60,7. Então, os Estados Unidos já está chegando no limite, né, do volume exportável que eles têm disponível no país. Lembrando que o ano comercial deles é diferente do nosso, né? Então o ano comercial deles acaba em agosto. Então, de uma expectativa de exportação de 60 milhões de toneladas até agosto, 58 já foram negociadas e 47,5 já embarcadas, né? Então isso comprova a força da demanda que está tendo no mundo, e isso, claro, puxada principalmente pela China. E os números de hoje são positivos, né? Superaram aí em 77% as vendas da semana anterior, né? E ficaram aí praticamente dentro da média das últimas 4 semanas. E isso mostra que a demanda ainda existe e os Estados Unidos teve mais um fôlego de compras devido a esse atraso aqui no Brasil. Já era um momento para as compras estarem em patamares menores nesse momento, né? Mas esse atraso no Brasil ainda mantém compradores pagando mais caro pela soja americana do que vão conseguir aqui no Brasil na entrada da nossa janela de exportação. Vou pedir para o Vinícius, nosso editor, colocar no ar aqui para a gente o gráfico que você mandou para a gente, justamente com esses números que você acabou de citar. No gráfico de cima a gente consegue ver exatamente essa curva, né, de vendas aí em relação aos outros anos, né, Cristiano? Exatamente. Com a imagem na tela, vocês podem ver, né, que essa que está com a setinha em cima ali, uma linha ainda incompleta, né, você pode ver como está mais avançado do que se observava aí na safra 19-20, na safra 18-19 e na safra 17-18. Vejam que as vendas semanais até ficaram abaixo, né, do que se observou lá em 2018 e 19. Mas lembro que esse também foi um ano de atrasos aqui no Brasil, né? Então, você vê como a janela está migrando para o Brasil, mas os Estados Unidos ainda se mantêm competitivos em função desse atraso. E os embarques já estão chegando aí a 48 milhões de toneladas, então boa parte disso já saiu do país, então boa parte disso não corre o risco de vendas canceladas, por exemplo, né? Mas realmente os americanos estão chegando num limite, eles não têm mais tanto produto a ser negociado
e os estoques do país, como as projeções do USDA já mostram, serão estoques muito reduzidos dentro do país. E agora a China vai migrar toda a sua atenção aqui para o Brasil, os navios já estão chegando por aqui e tudo indica que a demanda vai ser bastante intensa. O comportamento até mesmo da ponta vendedora pode determinar também até onde Chicago pode escalar nos próximos meses. Muito bem. Só para deixar claro, no gráfico de cima, então, a gente tem as vendas, né? As vendas, o que já foi vendido, mas não foi entregue. O de baixo, daí a gente tem o que já foi embarcado. Esse sim é um volume entregue e esse não se devolve mais. Como o Cristiano falou, o de cima ainda pode haver washout, pode haver renegociação, enfim, qualquer outro fator que possa diminuir esse patamar, mas tudo indica que os chineses não vão devolver nada, né, Cristiano? Sim, a demanda segue intensa, eles já fizeram compras bastante robustas aqui no Brasil. Eu falei antes do comportamento do produtor brasileiro, do produtor aqui da América do Sul, dos vendedores aqui da América do Sul, não só o produtor, mas também as cadeias intermediárias, também vai ser importante nessa formação do preço daqui em diante, porque a gente já tem vendas bastante antecipadas. Claro que muitos produtores, infelizmente, não aproveitaram a melhor janela de preço, mas eram preços interessantes também lá atrás. Mas daqui para frente a gente vai ter que entender qual vai ser o apetite desse mercado vendedor brasileiro dentro dos atuais patamares de preço, porque realmente o mercado está numa demanda plena, a restrição de vendas por parte dos vendedores brasileiros pode incentivar altas ainda mais robustas ao mercado. Mas é claro que os preços são atrativos e muitos produtores vão negociar mais produto durante a colheita, como é normal. Então vai ser de certa forma, uma queda de braço aí entre compradores e vendedores. A depender do comportamento de cada um, os preços vão se manifestar, né? O que você está querendo dizer é que o produtor brasileiro pode optar por entregar o que já foi contratado primeiro, antes de sair vendendo a safra nova, aquela parte que ainda não foi negociada. E, portanto, esse fluxo de entrada de novas vendas é que pode determinar avanço ou não dos preços. Hoje a gente está falando de uma soja em que patamar no mercado interno, Cristiano? Olha, depende muito da região, né? A gente teve até algumas desvalorizações recentes, mas citando praças aqui mais próximas da onde eu estou, né? Por exemplo, Rio Verde, hoje você tem uma negociação girando em torno aí de R$152, R$153 por saca, algumas negociações até melhores, outras um pouco mais fracas, mas de forma geral a gente tem preços muito interessantes, né? Logicamente, preços que nunca vimos antes, né? Mas isso não quer dizer que a gente já chegou num topo. Porque, claro, vai depender de vários fatores, mas o fator principal que tem que ser observado hoje é a demanda. E hoje trabalhamos com o mercado de demanda, a safra brasileira precificada é uma safra grande. Se tivermos alguma dor de barriga em relação a essa produção que está projetada, o mercado pode se potencializar ainda mais. E lembrando que a partir de maio, principalmente, a gente já entra numa janela da safra norte-americana, e aí o mercado vai entrar no mercado climático, vai ter muita especulação em cima do que vai acontecer também com a safra americana. A safra argentina terminou o plantio há pouco tempo, né? Já é uma safra que vem perdendo, então novamente a gente vai ter uma demanda superando a oferta, mesmo num cenário de safras boas. Então, falar que já estamos num teto de preço, pelo menos olhando o lado da demanda, olhando o lado de Chicago e prêmios, não vejo isso acontecendo. Se temos um risco aqui para o produtor brasileiro que negocia em real, talvez seria um risco cambial, mas mesmo assim não seria otimista ao ponto de dizer que as coisas aqui no Brasil já estão estabilizadas, a gente está, claro, vai crescer esse ano, mas ainda é uma situação delicada. Não vejo o câmbio caindo fortemente, o dólar caindo fortemente, para que possa ter uma mudança tão significativa nessa perspectiva de preços. Então, vamos ficar atento a pelo menos 3 pontos daqui para frente. Como o produtor brasileiro vai se comportar na hora de vender o produto dele, o produto que ainda está na mão dele,
como vai ser a produção argentina, que a própria Bolsa de Rosário, se eu não me engano, anunciou semana passada que encerrou o plantio agora, né, recentemente. Isso mesmo. E como vai ser o comportamento do produtor americano e como a soja americana vai se desenvolver, né? Não só o comportamento do produtor escolhendo soja ou milho, mas também como essa lavoura vai se desenvolver nos próximos meses, né? Então são 3 pontos importantes aí de acompanhar de perto, certo, Cristiano? Exatamente, exatamente. O produtor tem que estar de olho nisso, né? Montar sua estratégia, seguir firme e usar também mecanismos aí que possam protegê-lo de grandes variações, né? Esses mecanismos, às vezes aqui no Brasil ainda não são tão corriqueiros, mas eu acredito que isso vai crescer muito ainda, o uso do mercado futuro, o uso do mercado de opções, os seguros de comercialização, porque realmente quando a gente tem um mercado oscilando tão violentamente, abre-se o olho para novas estratégias, né? E acredito que essas estratégias mais estruturadas, digamos, entre o movimento do mercado físico com o mercado futuro, serão uma grande salvaguarda aí aos produtores para que, mesmo tendo que negociar o seu produto no físico, preocupados com uma possível redução de preços, eles possam sim ainda vender o seu produto e continuar participando do mercado. Pois é, e essa é a grande dica, eu acho, para o produtor que está nos ouvindo agora, porque agora tem gente reclamando que vendeu soja lá atrás a R$ 80, mas se tivesse feito uma opção, uma proteção, hoje podia estar participando das altas, certo? Exatamente, é difícil, né, Alexander? Essas vendas lá atrás, elas foram vendas em patamares muito bons para o que se tinha de realidade do mercado naquele momento, né? Eram preços interessantes. O produtor tem um costume que, na minha visão, é muito correto de, pelo menos, seus custos e o seu custeio de produção ele já sair bem amarrado, né? Para evitar que variações negativas possam afetar, inclusive, trazer prejuízos e não só diminuir a sua margem. Então, isso é uma coisa corriqueira, o produtor costuma fazer isso e é uma estratégia, sim, assertiva, mas a própria pandemia, a continuidade da demanda muito agressiva, concentrada no Brasil, tornou aqueles patamares horríveis olhando para o mercado hoje, né? Mas, infelizmente, é uma questão de mercado. Dificilmente seria possível prever o que ia acontecer nessa intensidade, né? Mas, é claro, se realmente tivesse feito algumas proteções, até mesmo proteções tardias, porque o mercado em Chicago, principalmente, ele deu oportunidades a partir de novembro do ano passado, né? Então, existia ainda essa possibilidade de se trabalhar dentro do mercado futuro para tentar resgatar um pouco daqueles preços lá atrás. Mas é claro, Alexander, que também isso não é algo totalmente corriqueiro, o produtor ainda está se acostumando a isso, até o mercado brasileiro se acostumando a isso, né? Muito bem. Cristiano, então vamos lá, só para a gente encerrar a soja e já falar um pouquinho do milho, que tem um gráfico bastante interessante de milho aí para a gente ver. Então, a gente tem perspectiva para Chicago. O que pode acontecer com Chicago? Pode voltar a subir? Continuar subindo? Aparentemente, sim. Sim, sim. Pensando principalmente em médio prazo, tá, Alexander? Eu mantenho uma posição otimista com o mercado em Chicago. Acho que existe potencial, sim, para o mercado voltar a buscar os patamares que negociou acima dos 14 e, a depender do que acontecer daqui em diante, ele pode, inclusive, buscar patamares ainda maiores. Como eu falei, é um mercado que está numa demanda plena, então qualquer dificuldade do lado da oferta ainda pode puxar esse mercado ainda mais para cima. Outro fator de composição de preços, prêmios no Brasil. Nesse momento, o prêmio está pressionado. É a chegada da safra brasileira, é normal. Mas e depois? Olha, Alexander, esses atrasos, na minha visão, vão gerar um aquecimento dos prêmios de curto prazo, especialmente ainda dentro do mês de fevereiro. Depois a gente pode sim observar uma estabilização com a entrada de uma oferta mais consistente e a tendência é que ao longo principalmente no primeiro semestre, mas para o fim dele, à medida que a nossa oferta vai diminuindo aqui e os embarques vão crescendo, a gente tem possibilidade de buscar prêmios mais altos. E o terceiro fator, que é o câmbio, que você já citou, esse aí é a grande incógnita, a grande preocupação, mas já dá para a gente entender que antes do segundo semestre, pouca coisa muda aí em relação a câmbio, certo?
Acredito que sim, acredito que sim. Acho que o câmbio vai ser pressionado à medida que a nossa taxa de juros avance, e é uma realidade, né? O Banco Central já está sinalizando isso, a inflação acumulada nos últimos meses mostra que esse crescimento das taxas de juros serão necessários, e isso pode sim incentivar um movimento reverso do que a gente observou ao longo dos últimos 2 anos, a gente voltar a atrair capital estrangeiro para investimentos aqui dentro do país, e isso pode pressionar o real para baixo. Mas não é um movimento de curto prazo, não. Legal. Agora vamos para o milho, Cristiano. Nas últimas semanas a gente está vendo um movimento muito forte de demanda por milho, né? Por que é importante analisar esse mercado nesse momento? O que está acontecendo com o mercado e de que forma isso pode chegar ao produtor brasileiro? Bom, primeiramente, só esclarecendo que esse movimento de demanda agressivo ele é um movimento internacional também, né, Alexander? Principalmente quando a gente olha quem está ofertando milho hoje no mercado externo, que são os Estados Unidos, né? Os americanos já estão com níveis de vendas também bem acima do que se observou nas últimas safras. No caso do milho, já foram 56 milhões de toneladas negociadas, com 20 milhões embarcadas. Então, os Estados Unidos teve dificuldades logísticas nos últimos meses, os dois produtos sendo muito demandados, priorizou-se a soja, né, que já está com quase 48 milhões embarcados, enquanto o milho ainda está na casa dos 20, mas as vendas já se aproximaram, né? A gente tem vendas aí chegando a 56 milhões, não sei se vocês vão colocar o gráfico aí, mas fica bem chamativo o que aconteceu especialmente na semana passada. Já estamos vendo o gráfico aqui, Tá. Cristiano. Então aqui está destacado, né, esse círculo em verde aí, onde se destaca o crescimento robusto da venda na semana passada. Foram mais de 6 milhões de toneladas de milho americano sendo negociado com a China, e a China já acumula no ano aí uma compra de 17,7 milhões de toneladas de milho norte-americano. E a tendência é que isso continue ainda acontecendo, podendo chegar aí na casa dos 20 milhões de toneladas, o que é algo nunca antes visto, né? A China se tornando um player fundamental aí dentro do mercado de milho, possivelmente essa demanda migre para o Brasil, especialmente no segundo semestre, e a China deve se tornar provavelmente o maior importador de milho do mundo. Cristiano, só para a gente entender essa mudança recente aí das compras, né? Essa setinha subindo de uma forma bastante agressiva aí nas últimas semanas. Qual que é a sua leitura? Isso tem a ver com a falta de soja no mercado e o milho podendo ser uma alternativa aí para a soja, pelo menos momentânea? Olha, o principal fator é realmente a rápida recuperação do rebanho chinês de suínos, né? A recuperação já chega a cerca de 90% em relação dos níveis que chegaram aí com o auge da crise da febre suína, né? Então, essa recuperação rápida demanda muita ração, demanda muito insumo para a produção de suínos e outras proteínas animais. Soma-se a isso o fato de mercados alimentícios menos tradicionais, esses mercados mais alternativos, digamos assim, estarem em decadência em função de problemas sanitários. Então, realmente, a carne certificada ganha mais importância dentro do mercado chinês, né? Já é muito importante, mas ganha ainda mais. E a mudança também no perfil da produção chinesa de suínos, priorizando especialmente granjas de médio ou grande porte, que conseguem cumprir todos os rigores sanitários e que aí vão exigir a compra de rações certificadas, ao invés dessas produções, por exemplo, de fundo de quintal, produções menores que podem usar aí restos alimentícios e outros produtos alternativos. Agora a demanda é realmente por rações certificadas, e aí tanto a soja quanto o milho se beneficiam disso. Soma-se a isso esse movimento da China em relação ao etanol, que também pode colocar que está colocando maior demanda sobre o milho, e aí a gente tem o subproduto também do etanol de milho, DDGs, sendo uma alternativa lá para o chinês. Mas é claro que ainda é um produto que ainda não afeta a demanda por soja, né? É um fornecimento de proteína, mas que ainda não afeta a necessidade dos chineses por soja. Muito bem. Mas essa demanda, Cristiano, a tendência dela
já vem num crescente, tende a continuar assim? Acredito que sim, acredito que a China ainda tem potencial para novas compras, deve sim aumentar as compras aqui também na América do Sul. É mais uma oportunidade aí para o produtor brasileiro, é uma preocupação para o lado consumidor aqui no Brasil, já que a gente tem previsões de estoques no final dessa safra desse ano comercial, né, que vai se dar lá em janeiro de 22, a gente tem previsões de estoques ainda menores do que os atuais. Né? Muito bem. E essa necessidade da China de comprar milho nesse momento pode influenciar de alguma forma a decisão do produtor americano na hora do plantio, milho ou soja? Sim, com certeza. Hoje, olhando os números brutos, né, a soja ainda tem um potencial mais agressivo de rentabilidade frente ao milho, diante das altas, mas o mercado de milho ainda é muito promissor e o produtor americano tem um gosto pessoal pelo milho também, né? Então, acredito que o mercado acredita que ambas as áreas vão crescer. Hoje, o maior favorecimento é a soja, mas à medida que a demanda for se consolidando, o mercado vai ter que incentivar os produtores americanos a plantarem mais milho e isso pode, sim, puxar a área plantada lá. E a gente já está vendo que isso já está mexendo, inclusive, nos preços lá em Chicago, né? Exatamente. A escalada de preços que a gente observou na soja também está ocorrendo no milho. Então, é um mercado de demanda plena para ambos os produtos. Né? Boa. Meu caro Cristiano Palavra, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade aqui com a gente de estar dividindo um pouquinho da experiência do seu dia a dia aqui com os nossos internautas. Já aproveito para te convidar para voltar sempre, Cristiano. Estou sempre à disposição, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. É só chamar, vamos bater papo aí sobre o mercado, é o que a gente gosta, é o que a gente vive, acompanha. Estamos sempre à disposição aqui na Pátria. Legal. Grande abraço para você, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Valeu. Tá aí Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, destacando, portanto, esses dois mercados, o da soja e o do milho. Cristiano vê potencial ainda de alta para a soja, ele fala de uma retomada daquele patamar dos $14 por bushel lá em Chicago, tem pouca soja nos Estados Unidos e a demanda segue forte pelo produto americano e principalmente enquanto a safra brasileira não estiver disponibilizada totalmente para os chineses, a demanda deve continuar. Você viu naquele gráfico que ele mostrou que dos 61 milhões de toneladas projetados para se vender até lá em agosto, 31 de agosto de 2021, já se negociou pelo menos 58, quase 59 milhões de toneladas desse total. E desse volume, 47 milhões basicamente já saíram, já foram embarcados, já foram entregues aí para os seus compradores. Ou seja, Estados Unidos está no limite, tem muito pouca soja para negociar daqui até agosto e, portanto, existe aí um quadro de escassez lá. Só esse fato já justifica preços mais elevados para a soja lá nos Estados Unidos. Daí vem o Brasil. O Brasil entra nessa questão de formação de preços, principalmente com a vontade do produtor de negociar ou não. É o produtor brasileiro, na análise do Cristiano Palavra, que vai determinar aí o ritmo dos preços e se esses preços aqui no Brasil têm potencial para novas altas. Porque só a negociação do produtor brasileiro é que vai dar o ritmo aí da necessidade de compras e principalmente da efetivação de compras. Se o comprador tiver muita necessidade de comprar, ele vai oferecer mais e vai fazer o preço subir. Se o comprador conseguir esperar mais um pouco e o produtor brasileiro conseguir também se sustentar aí, daí a gente vai ver quem vai vencer essa queda de braços aí, portanto, o posicionamento do produtor brasileiro é muito importante também a partir do momento que a safra do Brasil estiver no mercado. E a próxima atenção a ser verificada é o plantio nos Estados Unidos, como o produtor vai decidir entre soja e milho. Os dois estão aí numa disputa bastante acirrada, o milho ganhou notoriedade aí nessas últimas 2, 3 semanas, e isso pode ser um influenciador aí para a produção lá nos Estados Unidos, uma divisão aí entre milho e soja, dando mais força, portanto,
para o mercado da soja também buscar novos patamares. Enfim, são condições que a gente ainda precisa analisar e acompanhar daqui pela frente e, claro, que a gente vai fazer isso junto com você aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar, antes de encerrar a nossa transmissão, os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente já tem o fechamento e você acompanha comigo agora na tela. Olha aí, o março fechando a 13 dólares e 72 centos por bushel, 1 ponto mais 25 de alta. Para maio, 13,69, 1,75 de alta. Agosto, 13 dólares e 2 centos por bushel, alta de 0,25. E o setembro, 12 dólares e 13 centos por bushel, uma alta de 1 ponto. São os números da soja. Vamos ver o milho. Milho fechou para março a 5,50, perdeu 2 pontinhos hoje. Maio, 5,47, queda de 1,50. Julho, 5 dólares e 36 centos por bushel, perdeu 0,25. Setembro, subindo 0,75 a 4 dólares e 77 centos por bushel. Possivelmente um mercado movimentado por uma realização de lucros aí, mas, segundo Cristiano Palavra, a tendência é positiva para o milho também, principalmente se essa demanda chinesa seguir forte. Vamos ver também o trigo. Olha aí, trigo caindo bem hoje. Março fechou com queda de quase 11 pontos, a 6 dólares e 37 centos por bushel. Maio, 6 dólares e 41 centos por bushel, 9,5 de baixa. Julho, 6 dólares e 28 centos por bushel, 5 de queda. E setembro, 6 dólares e 27 centos por bushel, queda de 4,5 pontos. São os números de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que tem atualização das cotações, tem as últimas notícias sendo postadas no site para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.